Convido-vos, em primeiro lugar, a um pequeno exercício simples. Fechem os olhos. Fechem os olhos, com força, para ficar assim tudo escuro cá dentro. Fechem bem os olhos. E tornem a abri-los agora, para um novo começo, para um novo início. É isso que queremos com este tema pastoral. Começar de novo. Dar esta força também aos jovens que connosco caminham todos os dias. Queremos despertar os jovens para este caminho. Mas sem educadores despertos, não conseguimos despertar aqueles que estão à nossa frente. Começo por vos contar uma pequena história. E diz assim: era uma vez, numa cidade rodeada de montes e rios, um rapaz chamado Guilherme. Gostava de correr pelas ruas, andar de trotinete, jogar matraquilhos e fazer perguntas difíceis. No seu aniversário, recebeu um presente especial. Uma bússola antiga. Tinha pertencido a um seu antepassado, explorador e navegador português, um viajante que cruzara continentes e oceanos. Vai-te ajudar a encontrar o teu rumo, disse-lhe a mãe ao entregar o presente. Nos dias seguintes, o Guilherme andava com a bússola para todo o lado, mas algo o intrigava. O ponteiro apontava sempre para o norte. Comentava com os colegas: que estranho, é sempre igual. E se eu quiser ir para outro lado? Certo dia, na escola, um professor contou-lhe uma história. Houve um homem que, em vez de seguir o norte, como todos esperavam, rumou ao sul, porque o seu coração dizia que era lá que podia amar mais, servir melhor, viver em missão. Naquela noite, o Guilherme estava agitado e não conseguiu dormir. Pensava: e eu? Tenho seguido o norte só porque todos vão? Serei mais uma Maria vai com as outras? E se dentro de mim houver um sul, um este, um oeste, ou até um caminho que nunca ninguém viu? No dia seguinte, levou a bússola no bolso, mas decidiu escutar outra bússola, a que batia dentro do seu coração. Sentou-se ao lado de um colega solitário, juntou-se ao grupo de teatro, inscreveu-se no voluntariado e, sem saber como, o mundo começou a fazer mais sentido. Foi então que percebeu: a bússola aponta para o norte, mas o coração aponta para o teu lugar. Desde esse dia, o Guilherme escreve sempre no seu diário: dentro de mim há um lugar, e é para lá que estou a caminhar. E pergunta, sempre que encontra um colega na rua: e tu, para onde rumas? Com esta história, quero-vos ajudar a perceber este caminho que fizemos também na descoberta deste novo tema pastoral. Sobretudo, este tema não é fruto do acaso, é fruto da escuta, da partilha, de uma inquietação educativa, pastoral, salesiana, que quer ver para lá daquilo que os jovens nos mostram, mas, sobretudo, perceber que têm muito potencial dentro de si e que queremos explorar esse potencial. Fazer aquilo que Dom Bosco fez nos becos de Turim, aquilo que Madre Mazarello fez em Mornese com os jovens. É isto que somos chamados a fazer nas nossas escolas hoje. Os jovens perguntam-se: quem sou? Para onde vou? Há lugar para mim neste mundo? Este tema é a nossa resposta. Há um lugar para ti. Não um lugar qualquer, mas um lugar onde és querido, onde és amado, onde és necessário, onde podes crescer. Para a construção deste tema, muitas foram as vozes que escutamos, muitas foram as intuições que seguimos, os documentos que lemos. Partilho convosco alguns deles. Em primeiro lugar, aquela que é a nossa tradição salesiana, o saber fazer salesiano. Evangelizar através da educação, como fazia Dom Bosco, criando um ambiente de família, de alegria, de serviço, de missão. Também aquele que já é uma tradição, os nossos temas pastorais, não é? Que nos ajudaram nos últimos anos na dimensão do compromisso, da celebração da fé, do protagonismo, mas sempre na ânsia de querer mais, de crescer mais. Também alguns que são os temas próprios da Igreja e, sobretudo, que foram muito falados nos últimos tempos. A questão da fraternidade, a questão da sinodalidade, toda a questão do cuidado com a casa comum.
mas também alguns que foram temas muito queridos do nosso querido Papa Francisco. Sobretudo este grande desafio aos jovens, que também vimos nesta oração inicial. Este levanta-te do sofá, este sai do teu sítio, sai do teu comodismo, vai à procura de mais alguma coisa, vai à procura de quem está longe, de quem está perto, vai à procura de ti enquanto agente da transformação social. Mas também, se quisermos, numa perspectiva um pouco mais sociológica, fomos ver quais eram os medos e os receios que os jovens relataram. E digo-vos alguns deles. O medo do fracasso e do insucesso. O medo da solidão e do isolamento. O medo do futuro e das suas incertezas. O medo de não se encaixar ou não ser aceite. A falta de propósito ou de direção na vida. O medo das mudanças e do desconhecido. A pressão social e as expectativas externas. E muitas vezes, as questões de saúde mental. Mas, sobretudo, mais do que estes medos, guiaram-nos as necessidades, os desejos, os anseios, os sonhos dos jovens que temos pela frente. E dizem eles, sonho com a identidade e com o propósito. Sonho com relações e comunidades com sentido. Sonho com um futuro e com estabilidade. Sonho com a ecologia e com a justiça social no dia-a-dia. Procuro a espiritualidade. Procuro uma experiência verdadeira de Deus. E tudo isto parece-nos fazer muito sentido nestes dois pontos da Christus Vivit que o Papa Francisco nos deixava. E leio. Muitas vezes perdemos tempo a questionar-nos quem sou eu. E podes passar a vida inteira a questionar-te procurando saber quem és. Mas a pergunta que te deves colocar é esta. Para quem sou eu? Esta é a verdadeira pergunta vocacional. E esta pergunta precisa de tempo, precisa de maturidade, precisa de escuta, precisa de silêncio, precisa de acompanhamento e de educadores despertos para fazer este acompanhamento. Tentando concretizar um bocadinho, este tema pastoral conduz-nos em duas direções, se calhar opostas, mas complementares, parece-me. Por um lado, uma descoberta, um autoconhecimento do eu, um caminho para dentro, que me leva mais fundo e que me ajuda a descobrir-me. Por outro, uma abertura ao meu redor, àqueles que estão à minha volta, à sociedade, ao mundo, à missão. Por um lado, dar resposta a este saber mais sobre quem sou. Por outro lado, a vontade de ir ao encontro do outro, fazer a diferença, ser alguém que deixa a sua marca no mundo. Tudo isto sempre com esta nossa bonita frase, grande mote. Bons cristãos, honestos cidadãos. É isto que nos deve guiar para fazer a transformação no mundo. Cada jovem deve conhecer-se bem, deve conhecer a comunidade ao seu redor e juntos podem construir, juntos podem fazer a diferença. Reforço, num primeiro momento, este conhecimento para dentro, para cada um, para que cada um encontre o seu lugar. Num segundo momento, este conhecimento da sociedade, dos seus amigos, do seu grupo, da comunidade que me envolve, para num terceiro momento, em conjunto, e também cada um, cumprindo a sua missão no mundo, tornando o mundo um lugar melhor. Por isso, também este tema se integra num ciclo bienal, ou seja, este é o tema deste ano, desperta um lugar para ti, mas já pensando numa continuidade para o próximo ano. Alguma coisa que nos permita manter esta atualidade de uma sociedade que corre tão depressa, mas também nos permita ter tempo para aprofundar, para amadurecer esta ideia. Por isso, concretizo este tema em 3 fases, 3 partes, 3 degraus, se quisermos. Esta primeira, desperta para quem és. Aqui seria a questão da identidade. Com 2 pistas que nos podem ajudar a pensar. Quem sou eu? O que me define? Num segundo momento, desperta para os outros. Aqui a questão da comunidade. Olharmos ao nosso redor. Também com 2 pistas que nos podem ajudar. Quem está ao meu lado? Como me relaciono? Por fim, numa terceira etapa, terceiro momento, desperta para a missão.
a questão da vocação e da missão. Olha para o futuro, olha para o mundo, com duas pistas. O que quero ser? O que é que o mundo espera de mim? Mas mais do que estas 3 etapas, este tema quer também ser uma memória viva dos 150 anos que comemoramos este ano, 2025, da primeira expedição missionária salesiana. Queremos, com o mesmo ardor missionário que teve Dom Bosco, com a mesma ousadia missionária, com a mesma vontade de mandar salesianos para a sua missão além fronteiras e bem longe, sabemos. É isto também queremos com o nosso tema pastoral. Hoje o desafio continua. Queremos que cada jovem encontre a sua missão, o seu propósito, a sua forma de fazer e de mudar o mundo. Descobrindo quem é, onde está, quem é chamado a ser. Este lema desperta, há um lugar para ti, quer ecoar nas nossas escolas, nas nossas presenças salesianas, como um chamamento interior, mas também exterior, neste duplo caminho que vos falava antes. É um convite a sermos autênticos, a sermos capazes, a descobrirmos a relação com os outros e a descobrirmos disponíveis para os outros. Esta sociedade, também os jovens nos diziam isso nos estudos, não é? Tão marcada pela fragmentação, pelas questões de saúde mental, pelo ruído excessivo, precisa de parar, escutar, conhecer-se. É este o nosso desafio. O nosso papel como evangelizadores, como educadores, como professores, como animadores pastorais, como tantas funções que temos aqui dentro, é criar espaços e relações para este crescimento, para que os jovens possam escutar-se, possam viver, possam reencontrar-se, possam sentir-se amados e chamados. Assim, reforço estes 3 pontos. A identidade, conhece-te a ti mesmo; a comunidade, conhece aqueles ao teu redor; e a vocação, descobre a tua missão. Isto é possível parando, escutando e despertando para o nosso verdadeiro valor. Não podíamos passar sem fazer referência a Dom Bosco e a Santa Maria Domingas Mazarelo, não é? Fundador dos Salesianos, cofundadora das Salesianas, para olharmos alguns pontos específicos da sua vida, das suas vidas, que também nos ajudam a olhar para este tema de uma forma profunda, autêntica. Lembremos-nos de Dom Bosco, jovem sacerdote, nas ruas de Turim, que se confronta com aquela realidade difícil dos jovens que eram explorados nos seus trabalhos, por causa disso eram levados à marginalidade, por causa disso eram presos e que ficam num espaço sem esperança, sem futuro, como era aquela prisão. E é aí que Dom Bosco descobre a sua missão: prevenir, não reprimir. Aqui nasce o sistema preventivo. Conhecendo-se, olhando à sua volta, descobrindo a sua missão. A mesma coisa com Madre Mazarelo, não é? Após esta doença do tifo, este próprio reconhecimento da debilidade, que a vida mudou, e aqui também percebendo o chamamento de Deus. E fazendo isto depois com a construção dos ateliês de costura para as meninas, e percebendo que isto é a sua missão no seu contexto concreto. Fizeram estas 3 etapas que nós queremos fazer este ano. Descobrir-se a si, perceber o que é que a comunidade precisa e, em conjunto, definirmos a nossa missão. Eu gosto muito de Dom Bosco e de Madre Mazarelo, mas acredito que eles não tinham superpoderes. Mas acreditavam mesmo que havia um lugar para eles e que Deus os chamava à missão. E foi isso que fez a diferença. Para além destes 2, trago-vos 3 figuras de santidade, se calhar assim mais recentes, mais conhecidas. O primeiro deles, Carlo Acutis, que será canonizado no próximo mês de setembro, não é? Já teve a canonização anunciada, mas pela morte de Papa Francisco não aconteceu. O que é que nos quer dizer este jovem? Olhem, que a santidade é para todos e está ao alcance de todos. Ele que conseguiu equilibrar muito bem este mundo real, se quisermos, do dia-a-dia, das relações, com o mundo digital, soube ser um verdadeiro evangelizador no digital. E também com isso nos ensinou. Havia uma frase muito bonita que ele usava muitas vezes: todos nascemos originais, não nos deixemos morrer como fotocópias. É este o despertar, é este o conhecer-te a ti mesmo.
Maria Troncati, nesta segunda imagem, uma salesiana missionária, grande evangelizadora, grande conhecedora do coração humano, dizem que era uma grande artesã da paz, da reconciliação, também será canonizada no próximo mês de outubro. Alguém que nos ajuda muito a perceber este ardor, esta vontade grande de ser missão, de anunciar aos outros. E depois, um terceiro exemplo, um exemplo de santidade português, da família salesiana, Alexandrina da Costa, Alexandrina de Balazar. Se calhar alguns já ouviram falar. Se calhar um exemplo mais difícil para os nossos destinatários, toda esta questão mística, mas alguém que através da doença, o facto de estar entravada numa cama, percebeu qual era a missão de Deus para si e aceitou-a. E a sua vida é um testemunho de fé, de entrega e também, por isso, de missão. São 3 exemplos de vida que gostaríamos também de conhecer um bocadinho melhor ao longo deste ano. E vou terminando. Acredito que o mundo, apesar de tudo, ou melhor, contudo, grita por esperança. E o nosso papel é este: ajudar cada jovem a despertar para a sua missão no mundo. Mas não haverá jovens despertos se não existirem professores, se não existirem animadores pastorais, se não existirem vigilantes, se não existirem educadores despertos. O maior dom que damos a um jovem não é uma resposta pronta, não é uma resposta imediata. É o nosso tempo, a nossa escuta, o nosso olhar que diz: estou aqui, estou contigo, está comigo. Este tema é também para nós, educadores. É também para nós como é para os nossos destinatários. Porque só uma escola com educadores despertos pode ajudar cada jovem a encontrar o seu lugar. E há um lugar onde tudo começa. Não é uma sala de aula, não é um pátio, não é um corredor, não é um currículo, é o coração. É aí que Deus chama. Desperta, há um lugar para ti. Obrigado.